Ushuaia, fim do mundo. Temos uma vista aqui privilegiada. Nosso hotel fica aqui nas montanhas, a caminho do glaciar. E a gente consegue ter uma vista aí de toda a cidade e do canal de Beagle. Então nós acordamos hoje e vamos seguir aí para fazer alguns passeios e conhecer a cidade, uma das cidades mais austral do mundo. Bora lá! Bom dia aí de Ushuaia, Terra del Fuego. Acabamos de sair do nosso hotel e já estamos em deslocamento até uma região do Parque Nacional. Hoje a gente vai fazer um passeio leve, né? Um passeio tranquilo. Ushuaia é uma cidade com turismo pesado, né? Muitas agências, muitos voos. O negócio aqui realmente é um pouco complicado, tem muita gente, tem muito turista e a gente encerra a nossa expedição aqui pela posição geográfica, né? Ushuaia é um lugar muito bacana, às margens do canal de Beagle e é considerado aí praticamente o fim da América do Sul. Então nós vamos fazer atividades leves aqui, vamos curtir o fim dessa expedição fantástica e nesse momento vamos ao Parque Nacional conhecer o trem do fim do mundo e outras possíveis atrações que tenham por aqui. Então vamos lá iniciar nossas atividades aqui na região de Ushuaia. Chegamos aqui na estação de Ushuaia, onde a gente vai pegar um trem panorâmico e gastronômico aqui, conhecido como Trem do Fim do Mundo. A gente está aqui próximo da estação, daqui a pouco a gente embarca no Trem do Fim do Mundo. Vamos lá! Já vamos aqui começar o embarque no Trem do Fim do Mundo. Tá frio, mas o tempo tá bacana e a gente vai fazer um passeio histórico aqui na região de Ushuaia. Vamos lá conhecer. A tabela tá entrando aqui, ó. Acabamos de embarcar aqui, ó. Isabela pediu um vinho branco. O que é isso aí? Chocolates de lembrança. Eles deram pra gente também um chaveiro. Um chaveirinho aí. E eu pedi um sanduíche de filé mignon, então acabei pedindo um refrigerante.
Hoje nós viemos almoçar a famosíssima centoia. Centoia é esse caranguejo gigantesco dos mares gelados aqui da Patagônia, mais especificamente do sul do Chile e da Argentina. Então aqui no Ushuaia é um prato muito típico. Eu sou alérgica, vou ter que comer bem pouquinho só para provar, mas olha aí que legal. Esses daqui são diferentes daquele caranguejo, o King Crab do Ártico, né? O do Ártico é um pouquinho maior, mas também é uma experiência legal poder experimentar aí um prato tão típico aqui da região. Então vamos lá. Hoje o nosso almoço vai ser essas belezuras aí. Aqui, ó, nesse aquário elas estão vivas. Eles têm a opção de você comer uma daqui do aquário. Então vamos ver o que o Maurício vai pedir aí, que ele é o apaixonado do caranguejo. Para começar, nós pedimos a famosa empanada argentina, mas com centoia. Eu vou ter que dar uma maneirada, porque eu sou alérgica a crustáceos, mas o Maurício vai se dar bem aí hoje. Chegou aqui a centoia que o Maurício escolheu. Foi a escolhida aí para ser degustada no dia de hoje. Olha aí. Esse crustáceo vive aqui nos mares gelados da América do Sul, então nos mares do Chile e da Argentina, especificamente aqui no canal de Beagle. Então o Maurício vai começar aí a degustação da centoia. Maurício já comeu o King Crab do Ártico e agora ele tá provando o King Crab da América do Sul, dos mares gelados aqui da América do Sul. Muita coisa nessa época não funciona, mas como a nossa viagem era programada para encerrar aqui, né, nós vamos conhecer aí o final da Ruta 3, aonde todas as estradas se encerram aqui pela região. E é um marco, né, para nossa viagem. A gente não poderia deixar de visitar o final da estrada, o fim da linha e também se aproximando aí o fim da nossa expedição Patagônia 2022. Então vamos lá conhecer Parque Nacional da Terra del Fuego de Ushuaia e o final da Ruta 3. If you have
Parque Nacional de Ushuaia, Terra del Fuego, Ruta 3. Estamos muito próximos do quilômetro 3078 da Ruta 3. O final do final do final. É aqui, muito em breve, aqui na frente, que a gente vai encerrar a expedição Patagônia 2022. Foram mais de 13 mil quilômetros até agora e a gente ainda tem que voltar para casa. Então, foi uma expedição realmente épica que vai ficar na nossa cabeça para o resto da vida e já plantou as sementes futuras para as nossas próximas expedições. Patagônia 2022, a poucos minutos de se encerrar aqui em Terra del Fuego, Ushuaia. É isso aí, gente. Fim da linha para nossa RAM, fim da linha para o nosso carro. A gente acaba de chegar no ponto que a gente planejou chegar quando a gente começou a organizar essa expedição. Esse lugar aqui é o fim da linha da Ruta 3, que cruza aqui desde a América do Sul até lá no Alasca. De casa até aqui, a gente rodou aproximadamente 13 mil quilômetros. É óbvio que a gente não veio da forma mais rápida, a gente veio da forma que a viagem nos trouxe. Ou seja, quem manda na nossa viagem é o destino, são as circunstâncias, é o que acontece. Então, a gente planeja o básico e deixa o resto acontecer. E graças a Deus deu tudo certo e a gente está aqui. No fim da Ruta 3, até aqui foram 71 dias de muita aventura, de tempo ruim, de tempo bom, de esqui, de caminhadas, de off-road. Foi uma viagem realmente espetacular que a gente vai guardar para sempre, né? Essa jornada, né? Ushuaia é um lugar muito representativo no nosso plano, né? Porque a gente planejou encerrar tudo aqui. Porém, é um lugar muito turístico, é um lugar onde o turismo de massa toma conta, né? É muito famoso, tem aeroportos, tem agências de turismo. E a gente não planejou muita coisa por aqui. O nosso objetivo aqui em Ushuaia era realmente encerrar a expedição Patagônia 2022 com poucas atividades, principalmente porque agora no inverno não há muito o que fazer por aqui, mas o nosso objetivo era essa placa aqui, era chegar nesse lugar aqui, dentro do Parque Nacional de Ushuaia, e contar um pouquinho, né, do que aconteceu, do que a gente pensou, das lições que a gente tira de uma viagem como essa. E eu acho que foi tudo perfeito, dentro do que tinha que ser, né? As coisas acontecem do jeito que elas têm que ser. Uma grande lição para a gente que viaja muito é programar a viagem sem programar visualmente as circunstâncias, os acontecimentos da viagem. A gente programa o que a gente vai fazer, o básico. E o resto, o tempo, o que vai acontecer, os problemas, as soluções, tudo faz parte da viagem, entendeu? Só vai acontecer na hora. Então, assim, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer e a gente está aqui, nesse lugar, planejando já uma próxima viagem. Então, a parte sul da América, a gente conseguiu finalizar. É óbvio que muitas coisas ficaram para trás, mas vão fazer parte de uma outra viagem. E cada viagem é única do seu jeito, da sua forma.
como tinha que ser. As mudanças que a gente teve que fazer durante a viagem foram muito bem-vindas. E se não fosse elas, nós não estaríamos aqui hoje. Então, 71 dias de viagem para a gente chegar aqui, nesse lugar, nessa placa, que a gente estava louco para tirar uma foto, para poder gravar esse vídeo para vocês e para finalizar a expedição Patagônia 2022. Essa expedição icônica que o Maurício está há anos planejando, ele estava muito ansioso para fazer e agora ele está mais ansioso para continuar a próxima. E é assim que a gente vai fazendo, viagem de pouco a pouco, a gente vai conhecendo os lugares, vai conhecendo novas rotas, novas pessoas, novos caminhos e vamos fazendo a nossa viagem. É isso aí. A gente queria deixar aí mais uma vez registrado nosso agradecimento a todo mundo que viu, que está vendo os episódios, que vai ver os episódios, a todas as pessoas que a gente cruzou no caminho, ao povo chileno, ao povo argentino, nossos irmãos aí de fronteira. Foi demais. Que vem agora o norte da Argentina, o Peru, a Bolívia. Então toda viagem que a gente faz, a gente tira isso como lição, que não adianta. O nosso destino era aqui, mas a viagem foi o caminho. Foram todos os trechos que a gente foi passando. Chile, Argentina. Conhecemos pessoas incríveis, viajantes como nós, pessoas que moram, os argentinos, os chilenos, pessoas que nos receberam muito bem. Então é uma viagem, mais uma viagem para ficar no nosso coração. Valeu, Patagônia 2022, foi demais. If you haven't, then you want to be. I'm here to get this point across. I'll tell you